Bom, olá, eu espero que estejam todos bem. Eu vou dividir com vocês hoje uma nova crônica, que nesses tempos que me remetem sempre àquele filme O Dia da Marmota. Vocês já viram? Quem não viu, assista, porque é muito legal e tem tudo a ver. Um dia que se repete infinitamente. Bom, a crônica de hoje se chama Eppur si muove, e no entanto se move. Reza a lenda que o matemático, físico e filósofo italiano Galileu Galilei murmurou essa frase, e no entanto se move. Depois de ter sido obrigado a renegar todas as suas descobertas diante do Tribunal da Inquisição, ele tinha uma tese de que a Terra é que se movia ao redor do Sol, ou seja, a Terra não era fixa, a Terra se movia. E aí ele foi obrigado a renegar essa sua descoberta em troca de sua vida, porque isso aconteceu em 1633. Na época ele desafiava essa visão dominante dos teólogos, dos filósofos, até dos cientistas, de que a Terra seria o centro do universo. Ele foi acusado de heresia, julgado pelo Tribunal da Inquisição, renegou para se manter vivo e continuar trabalhando, mas teria murmurado essa frase. E, no entanto, ela se move. Bem como o mundo não para, como a roda da história gira, nós nos encontramos hoje também em um novo debate extremado, como daqueles tempos. E sem entrar aqui no mérito da discussão com os terraplanistas, que estão tentando ressuscitar esse antigo debate que a ciência já havia enterrado há séculos, numa volta de 360 graus, nos ponteiros da história, voltamos ao mesmo ponto. Eis que ressurge a velha polêmica ciência versus credos religiosos. Tudo revestido de um embate. Um embate que a gente trava hoje entre duas vertentes na condução das políticas públicas com relação à pandemia, ao coronavírus. Alguns têm atribuído a esse embate, a essa diferença de opinião, a indisciplina da população que teimosamente está saindo às ruas, tem cada vez mais desobedecido às orientações que estavam até aqui estabelecidas. Inicialmente tinham ficado muito temerosas e agora relaxando um pouco. Essas orientações que estão sendo tomadas com base nas recomendações de autoridades mundiais da ciência, que orientam as medidas de recolhimento e suspensão de atividades com vistas à proteção à pandemia. Mas eu tenho pensado que do que se trata, na verdade, é da condição humana, pelo menos daqui do nosso lado ocidental, onde temos a subjetivação e as liberdades individuais como premissas fundamentais. As pessoas, logo após os primeiros momentos de um certo êxtase provocados pela situação nova, uma certa excitação pelo imprevisível, estimuladas por arroubos heróicos, com o tempo elas se cansam, se estressam com o isolamento, têm os seus gozos prejudicados, a convivência apertada nos seus lares e cotidianos, desencadeando queixas inúmeras de várias ordens e desordens de todo tipo, financeiros, mentais, enfim, é muito complicado. Mas eu queria trazer para vocês que há inúmeros relatos históricos de momentos, como nas guerras, quando os países funcionavam, como no momento da guerra parecia que havia dois mundos paralelos nos países, guerra no fronte e vida cotidiana nas cidades, ainda que sob restrição. O Stefan Zweig, escritor, jornalista, ensaísta maravilhoso, ele retrata na sua autobiografia, que se chamou O Mundo de Ontem, e que ele terminou de escrever pouco antes de se suicidar ingerindo morfina com a sua mulher, aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 1940, ainda em plena Segunda Guerra. Eu vou ler aqui para vocês, porque vale a pena. O livro é esse. O que aconteceu? Nada além do fato de que a guerra já durava 2 anos e meio. O tempo se encarregara de esfriar cruelmente os ânimos. Depois da terrível sangria nos campos de batalha, a febre começou a abaixar. As pessoas passaram a encarar a guerra com um olhar mais frio e mais duro do que nos primeiros meses de entusiasmo. O sentimento de solidariedade começou a afrouxar, pois já não se percebia mais nada da grande purificação moral
que os filósofos e poetas haviam anunciado de modo tão exagerado. Uma fenda profunda atravessava o povo todo. Era como se o país estivesse dividido em dois mundos diferentes. No fronte, os soldados que lutavam e sofriam as privações mais terríveis. Atrás, as pessoas que tinham ficado em casa. Continuavam a viver despreocupadas. Povoavam os teatros e ainda lucravam com a miséria dos outros. O fronte contrastava cada vez mais com o hinterland, dentro da terra. Pelas portas das repartições oficiais havia entrado, com 100 disfarces diferentes, um selvagem sistema de proteção. Sabia-se que com dinheiro ou boas relações as pessoas recebiam remessas lucrativas, enquanto camponeses ou trabalhadores semi-destroçados continuavam sendo mandados para as trincheiras. Por isso, cada um começou a tratar dos próprios interesses sem consideração para com o próximo. Graças a atravessadores desavergonhados, os objetos de primeira necessidade foram encarecendo a cada dia que passava, os gêneros alimentícios se tornando escassos e por sobre o lamaçal cinzento da miséria coletiva cintilava como um fogo fato o luxo irritante dos que lucravam com a guerra. Uma desconfiança exasperada começou a tomar conta da população, desconfiança contra o dinheiro, que perdia cada vez mais valor, desconfiança contra os generais, oficiais, diplomatas, desconfiança contra qualquer comunicado do governo e do Estado-Maior, desconfiança contra os jornais e o noticiário, desconfiança contra a própria guerra e suas necessidades. Enfim, o humano é assim, não é? Nós também estamos tentando ter uma rotina que caiba dentro das nossas paredes. A grande parte das pessoas começa a dar sinais de esgotamento por não suportar o confinamento imposto, acostumados que nós estamos sempre a sermos mimados por essas pseudo-facilidades do mundo moderno e pela pseudo-liberdade de ir e vir, que na verdade sempre foi um privilégio para poucos. Mas como após a chuva sempre vem o arco-íris, eu li que os cientistas do MIT transformaram as spikes do Covid-19, os espinhos da sua coroa, em música, para assim poder melhor entender o que é o vírus e como ele se comporta, para ouvir o vírus. Quem sabe no fim da linha eles encontrem o pote de ouro e confirmem Galileu. E pur se move.